Foi no sufoco? Foi no sufoco. Poderia ter sido mais fácil? Poderia ter sido mais fácil. Mas aí não é Vasco. O Vasco vence o Bahia por 3-2 jogando em São Januário, abriu 3-0 jogando muito bem no primeiro tempo, mas acabou complicando o jogo, mas mesmo assim os 3 pontos garantidos. E o Vasco entra de vez na briga por uma vaga na Libertadores da América. Vamos falar muito sobre isso nesse Bom Dia e eu conto demais com a sua audiência aqui no canal Atenção Vascaínos e daqui a pouco a gente volta, vou soltar a vinheta e já muita informação direto de São Januário com a rapaziada toda que esteve lá acompanhando essa vitória do Vasco. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira. Ufa, o Vasco venceu, poderia ter sido um pouco mais tranquilo, mas bateu o Bahia por 3-2. O mais importante são os 3 pontos na tabela de classificação. A gente vai falar muito sobre isso, eu conto demais com a sua audiência. Pedir para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, mas faz o seguinte, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, aciona também o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante está animado nessa terça-feira, depois de mais uma vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro, rodada 31, que se encerrou ontem com essas 2 partidas, você está vendo aí na tela, a vitória do Corinthians fora de casa para cima do Cuiabá por 1-0 e a vitória do Vasco para cima do Bahia por 3-2 em São Januário, em festa, após mais um resultado positivo do Vasco jogando nos seus domínios. Com isso, a classificação você está vendo aí na tela. O Vasco agora ocupa a 9ª colocação com 43 pontos, 1 ponto a menos do que o Cruzeiro, que é o 8º, e 3 pontos a menos do que o próprio Bahia, que é o 7º colocado, ou seja, a Libertadores da América é sim uma meta para o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. E o Vasco que ontem jogando em São Januário, uma partida muito boa, no primeiro tempo principalmente, Dimitri Payet comandando as ações, o Vasco abriu o placar com um chutaço de fora da área do Puma Rodrigues, o goleiro falhou e o Emerson Rodrigues colocou no fundo do barbante Vasco 1-0. Depois, uma jogada também do Vasco, o Raí entrou na área, sofreu o pênalti, Dimitri Payet bateu e fez Vasco 2-0. E na sequência, o próprio Dimitri Payet recebendo a bola de Galdames, isso mesmo, o Galdames foi titular e jogou bem ontem. Recebeu ali na entrada da área o chutaço de fora da área no cantinho. Dimitri Payet botou o Vasco 3-2. Depois o Bahia descontou ainda no primeiro tempo por 3-1. Depois fez mais um gol no segundo tempo, mas no sufoco danado até o final, conseguiu o resultado 3-2 para o Vasco. E o técnico Rafael Paiva, após a partida, conversou com a imprensa e o nosso Marco Vasconcelos esteve lá e bateu um papo com o treinador do Vasco. Vamos ouvir. Fala aí, Marquinho. Oi, Emerson. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no canal Atenção Vascaínos, voltando com informações do Vasco, que segue agora no Campeonato Brasileiro mais confortável, Emerson, com 43 pontos, né, numa situação ali do meio de tabela, ganhando uma posição, ficou perto do Cruzeiro, ficou perto do próprio Bahia, que foi o adversário de ontem. O Vasco venceu em São Januário. Restam 7 partidas. Tem o Clássico, que é no Newton Santos, mando do Botafogo, mas é aqui no Rio, que inclusive é a próxima rodada. O Vasco fará ainda mais 3 jogos em São Januário, contra o Atlético Goianiense, contra o Atlético Mineiro e contra o Internacional. Além disso, vai jogar 3 vezes fora de casa, contra o Fortaleza, contra o Corinthians e contra o Cuiabá na última rodada. Então, essa situação nesse ano favorece, se você fizer uma comparação, por exemplo, com o ano passado, quando todo jogo era uma final, o Vasco tentando sair de zona de rebaixamento, ficou para o último jogo contra o Bragantino. A gente fez essa pergunta ontem para o Rafael Paiva se isso daria uma tranquilidade maior, até para a fluidez do time, para que o time jogasse não sem responsabilidade, mas com uma naturalidade maior. E o Rafael Paiva falou com a gente sobre a importância disso na reta final, nesses 7 jogos que restam aí para o fim do Brasileirão. A gente tem uma responsabilidade muito grande ainda nos 7 jogos, né? Então a gente não pode em nenhum momento afrouxar no sentido de jogar de qualquer forma, porque os pontos são muito importantes para a gente, mas sem dúvida não ter um peso do Z4 ali, não ter o peso de se você perder pode entrar numa zona de rebaixamento, faz toda a diferença, porque é muito pesado, é assim, às vezes as pessoas não veem, mas eu falo que é uma força invisível ali que carrega, que é um peso a mais que você vai levando, e por isso que é importante a gente buscar a pontuação
o máximo de pontos possíveis, o mais possível para a gente jogar buscando uma Libertadores, buscar cana, que é muito melhor você almejar uma Libertadores do que ficar fugindo de um Z4, né, como a gente sofreu nos últimos anos. E o grupo está respondendo bem. Eles sofreram demais quem estava aqui ano passado, né? Sofreu demais ano passado até a última rodada. E a trabalhar muito, e a gente está trabalhando muito para a gente conquistar coisas maiores esse ano. Esse é o técnico Rafael Paiva, e é claro que o Vasco já inicia, portanto, a sua preparação para o duelo com o Botafogo, que é o próximo. Diferentemente das outras temporadas, a gente pode pegar aí também 2022, que fomos para o último jogo precisando vencer o Ituano para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. 2023, no ano passado, até a última rodada contra o Bragantino agora. É claro que não é o cenário ideal ainda, o torcedor queria o Vasco brigando, por exemplo, pelo título brasileiro, mas tem uma chance boa de Libertadores, está encostando nessas equipes que estão à frente, e o Vasco fica um pouco mais confortável. Isso vai ser importante, principalmente para a parte mental, agora nos últimos 7 jogos. Valeu, Emerson, tamo junto. E todas as vezes que o Vasco joga no dia seguinte, tem análise exclusiva aqui no Bom Dia Gigante dele, Jean Faísca, analisando essa vitória do Vasco por 3-2. E aí, Jean, foi no sufoco, você acertou o placar do pré-jogo, mas não precisava para tanto. Fala aí pra gente, Jean, salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Que felicidade aparecer por aqui nesta terça-feira pela manhã, depois da grande vitória do Vasco ontem, diante da forte equipe do Bahia. O Vasco que agora entra firme na briga pela vaga na Libertadores da América. Num jogo em que o Payet chamou completamente o protagonismo da sua partida para o lado dele. E é o que a gente esperava, principalmente depois daqueles últimos 10 minutos contra a equipe do Cuiabá. Aquele posicionamento forte do Payet nas redes sociais deixou claro que ele está querendo e muito. E ontem ele provou dentro de campo, com uma atuação de gala, principalmente no primeiro tempo, em que acabou anotando aí 2 gols. Num jogo em que o Vasco começa atropelando a equipe do Bahia, faz 3-0 e caminhava por uma vitória fácil. Rogério Ceni, bom treinador como é, analisou, desmanchou aí o losango que ele tem no meio de campo dessa equipe do Bahia, com os 2 jogadores lá na frente, trocou por jogadores de velocidade, trouxe o Tassiano para jogar no meio e acabou descontando ainda no primeiro tempo, fazendo 3-1. No segundo tempo, o Vasco tem oportunidade de matar o jogo, não mata, o Bahia faz 3-2 e depois no final o Vasco acaba sendo salvo por mais um milagre daqueles que só São Léo Jardim é capaz. O jogo de ontem deixou algumas lições. Tem vida sem Verratti, um jogador fundamental, um jogador que, desde que chegou no Vasco, chamou o protagonismo para si. Agora, existem outras maneiras de jogar futebol do que somente ficar cruzando a bola na área para a cabeça do Verratti. E ontem, principalmente no primeiro tempo, ficou bem claro que o Vasco não precisa ser refém de um modelo só. Dá para, com esse elenco, com a bela capacidade que tem o Rafael Paiva de recuperar jogador, fazer algo melhor. E é isso que a gente espera. Faltam aí, torcedor, ainda 7 rodadas. A gente espera que o Vasco possa cada vez mais se firmar e chegar longe nesse Campeonato Brasileiro, quem sabe com essa vaga na Libertadores. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. Venha Penedo, venha nos conhecer e venha experimentar as nossas linguiças e salsichas, as típicas comidas alemãs. Espero vocês. Seja muito bem-vindo a Tornado Têxtil. Logo na porta você já encontra um amplo estacionamento. Trabalhamos com tecidos e aviamentos. Essa galera aí é nota 1000. Temos diversas cores e modelos. Temos rendas, elásticos e todo tipo de tecido. Tem a galera que facilita a forma de pagamento. E tem a entrega com qualidade e segurança. E após também a coletiva de imprensa, teve zona mista, jogadores do Vasco conversaram com a imprensa e o nosso Sérgio King esteve lá. E aí, Sérgio, conta pra gente, quem bateu papo com a imprensa, traz todos os detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante, meu parceiro, bom dia!
Bom dia, Emerson Rocha, bom dia, amigos ligados em mais um Bom Dia Gigante. Eu, Sérgio Quinde, estive na zona mista após a vitória, sofrida vitória sem necessidade pelo placar de 3-2 sobre a equipe do Bahia. E quem falou conosco foram os laterais, ou melhor, o lateral Lucas Piton e o agora ex-lateral, podemos dizer assim, e ponta direita da equipe Cruz Maltina, o uruguaio Pumita Rodrigues. Vamos conferir. Piton, boa noite, parabéns pelo resultado. O Vasco tem uma forma muito característica de jogar. Bola no lado do campo, cruzamento geralmente do Piton para o Verratti. Não ter o Verratti hoje, ter um time mais técnico, com mais variação de jogada, foi bom para você, por ter um time mais técnico, toque mais de bola, ou você sentiu falta de uma referência, como você costuma jogar? Eu acredito que quem entrar na nossa equipe vai fazer um bom papel. E foi demonstrado no jogo de hoje que todo mundo está preparado. A gente tem um elenco com muitos jogadores bons. E hoje o Verratti estava suspenso, o Hugo estava suspenso, o Léo não pôde jogar também. E todos que entraram fizeram um papel muito bom na equipe e muito importante. Tanto é que a gente saiu com a vitória. Então eu acredito que todo mundo está preparado. E quem jogar vai dar o máximo para dar as vitórias para o Vasco. A gente olha para baixo porque o time tem que brigar por lá em cima. E acho que a gente trabalha para a Libertadores. Mas agora, com 43 pontos, escapamos um pouco da zona, que é muito importante, mas a gente está trabalhando para chegar a um cupo da Libertadores. Mais uma vez um detalhe em comum entre os dois atletas, falando de pré-Libertadores. O time falando em pontuar, tentando somar o maior número de pontos nessa reta final de campeonato. E, para quem não esperava, o Vasco já bateu os 43 pontos, apenas 3 pontos atrás do próprio Bahia, chegando ao G9, né, a 9ª colocação momentaneamente. Quem sabe? Por que não, Emerson Rocha? Por que não acreditar numa possível pré-Libertadores? Eu acho que a gente já está no lucro, a gente pode conseguir mais longe. A gente não contava, talvez, com esses 2 resultados positivos em sequência. Pode ser que dê um ânimo, um gás maior aos jogadores e a gente consiga se surpreender positivamente até o final do Campeonato Brasileiro. Fica a torcida e a gente vai continuar acompanhando. Eu sou o Sérgio Quinde, para o canal Atenção Vascaínos. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. E o time Sub-23 do Vasco entrou de vez na briga por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Jogando ontem, fora de casa contra o CRB em Alagoas, venceu a partida por 3-1. Boa partida dos jogadores do Vasco. O primeiro gol foi marcado pelo Lucas Zucarello, o segundo pelo Bruno Lopes e no finalzinho o João Vitor deu números finais. Vasco 3-1 para cima do CRB e entra na briga por uma vaga. Você está vendo a classificação aí do Grupo A, o Vasco está ali bem próximo de conseguir uma vaga, já que a última rodada será realizada no dia 4 de novembro e o Vasco joga em casa já com eliminado o Sport Recife. Precisa vencer o seu jogo e conseguir uma das 4 vagas nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Boa sorte para a molecada. E ontem o Vasco, mesmo assim, não teve nenhum jogador suspenso para o próximo jogo do Vasco contra o Botafogo. Pelo menos vai ter as voltas de Verratti e Hugo Moura para poder reforçar o seu time. Já a questão do Felipe Coutinho também deve ser reforço do Vasco para a partida contra o Botafogo. E a gente traz todos os detalhes aqui no Bom Dia Gigante no canal Atenção Vascaínos. E esse quadro é um oferecimento dos Supermercados Boa Sorte. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E agora um recado importante da loja Pompador. A Pompador fica no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde você pode comprar perfumes, relógios e joias e acertar o presente para a pessoa que você gosta comprando na Pompador. A Pompador tem o melhor atendimento da Barra da Tijuca. Fica aqui no endereço Avenida das Américas 3555, dentro do Barra Square, na Barra da Tijuca. Você pode chegar com tranquilidade, tem estacionamento próprio, uma loja com grande qualidade. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante do atendimento da Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora eu vou trazer aqui mais um parceiro que esteve em São Januário, Joel Silva, para trazer detalhes importantes aqui nesse Bom Dia Gigante. Fala aí, Joel! O Payet, camisa 10, foi lá,
foi titular e marcou 2 gols pela primeira vez em uma partida do Vasco. O francês teve toda essa atuação, coincidentemente, após um jogo no qual ele entra, faz uma certa firula diante do Cuiabá e após o jogo aponta para o peito, aponta para o gramado e diz: eu tô aqui. E ainda teve aquela postagem no Instagram dizendo que São Januário é a casa dele, ou seja, é um Payet motivado para essa reta final de temporada nesse Campeonato Brasileiro, que o Vasco ainda almeja uma vaga na Copa Libertadores. E aí, depois de uma atuação dessa, o Payet deve ser titular? Vai barrar o Coutinho ou os dois podem jogar juntos? Com a palavra, o técnico Rafael Paiva. Acho que primeiro é um privilégio ver uma atuação do Payet nesse nível, né? Extremamente feliz de poder viver isso dentro do campo, o Payet jogando nesse nível, né? A gente espera conseguir atingir mais vezes no Payet esse nível de jogo, né? Essa jogabilidade que a gente sabe que ele é um craque, né? Hoje ele demonstrou. É uma pena porque ele teve a chance de fazer o 3º gol, né? Seria um hat-trick, assim, que é difícil no Brasil, né? Muito difícil ter. Hoje ele teve a oportunidade, então, primeiramente a gente fica imensamente feliz de poder ver isso, né? Vivenciar esse jogo, esse nível de jogo do Payet. E é um jogador muito competitivo. Ele quer competir, ele quer jogar, ele está se esforçando muito para desenvolver fisicamente. É um jogador que tem uma idade, né, mais avançada. A gente tem que ter paciência com ele. E ele entrou menos no último jogo, então ele estava mais inteiro para esse jogo, né? E agora a gente tem que ver, jogo a jogo, para tomar a melhor decisão em relação ao Payet, em relação ao Coutinho, em relação aos dois juntos. A gente tem que perceber aí como vão ser os próximos dias para a gente tentar atingir o máximo dos dois. É isso que a gente tem que tentar. Independente se vai entrar um, vai entrar outro, vão entrar os dois juntos, a gente precisa tentar atingir o máximo dos dois jogadores ali, assim como do resto de todo o nosso grupo, que hoje a maioria, eu acho que todo mundo fez um nível de jogo muito alto e a gente precisa atingir todos os jogadores. Esse, portanto, o técnico Rafael Paiva falando sobre a atuação do Payet e a possibilidade de jogar junto com o Coutinho. Vai lembrar que o próximo jogo é contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, jogo no Newton Santos, gramado sintético. O Payet já jogou por lá e teve boas atuações, né? O Vasco, inclusive, venceu o último jogo que jogou no Newton Santos, 2-0 para cima do Fluminense. E o Payet, no ano passado também contra o Fluminense, teve boas atuações. Já o Coutinho não está muito adaptado com esse piso. Afinal de contas, na Europa e no próprio Catar, onde ele vinha atuando, não costuma ter esse tipo de gramado. Vamos esperar. Mas certo é o seguinte, Emerson, o Payet quer ser titular do Vasco, quer jogar, quer provar que pode sim ser titular do Vasco. E ele, no jogo contra o Bahia, deu mostras e deixou uma boa dúvida, uma boa dor de cabeça para o técnico Rafael Paiva, não acha? Valeu, um abraço para todo mundo ligado no BDG. Valeu, Gel Silva, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor? Gostou da partida de ontem, pelo menos do primeiro tempo? O Vasco vacilou muito no segundo, mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Quem foi o melhor jogador? Quem decepcionou? Quem foi, por exemplo, a grande surpresa da partida? O seu comentário é muito importante aqui embaixo no canal Atenção Vascaínos, por isso que a gente pede sempre para você se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Lembrando para vocês que você pode também acessar o aplicativo da SofaScore, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, o melhor aplicativo de futebol do planeta. Não só futebol, todos os esportes. Você pode ver números, dados, pode até ver quem foi o melhor jogador do Vasco em relação a números de passe, de chute, enfim, todos os dados tem no SofaScore, nesse QR Code que tem na tela. E por falar em QR Code, também tem o QR Code do projeto LivePix, onde você pode ajudar o canal Atenção Vascaínos com qualquer valor a partir de R$3 para ajudar a manter esse trabalho que está sendo feito com credibilidade, seriedade. Você vê, tinham 4 profissionais do canal Atenção Vascaínos ontem lá em São Januário. Diego Monteiro narrando o jogo, Joel Silva, Marco Vasconcelos, Sérgio Quinde. Então a gente pede muito a sua ajuda através do projeto LivePix. E claro, também você pode seguir o segundo canal AV+, o card está passando aqui em cima, e as nossas redes sociais no @avascaínos. Todas as plataformas é o mesmo endereço, @avascaínos. Grande abraço a todos vocês, ótima terça-feira, que vitória do Vasco. A gente encerra aqui esse Bom Dia Gigante com um sorriso e, claro, a torcida do Vasco sempre fazendo uma grande festa em São Januário, e ontem não foi diferente. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!
Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!